Rapaz, meu professor, tô louvando o hininho da harpa aqui, meu irmão. Tudo bem? Graça e paz, satisfação. Quanto tempo, meu professor? Que com o meu fone, mas acho que deu pau. Bom Deu dia, pau. graça e paz, Deus abençoe. Tem uns hinos bonitos da harpa, né? Tem uns hinos que é bem edificante pra alma aí. Tá revelando a idade, o pastor Hermes falou. Não, rapaz, eu não sou do worship, não. Sou do tempo do hininho da harpa mesmo. O hino da harpa. Eu não precisa nem ser crente pra conhecer esses hinos da harpa aí, porque os irmãos antigamente ouviam muito isso daí. Entendeu? Eu sou do tempo do Davi Miranda no rádio, rapaz. Davi. Ei, faz tempo, hein? Eu não era crente, mas as pessoas ouviam, né? E a gente, mesmo não sendo crente, eu ouvia também. Fazer o quê? Eles gostavam de ouvir o hino da harpa. Mas satisfação em ter o professor aqui, mais uma live aí pra gente discorrer. Avisar o professor que essa aula aqui eu vou colocar disponível lá na rede vizinha, lá no YouTube. Maravilha, hein? Eu vou, Maravilha, professor Renato. eu E vou aí, como foi começar a semana? bem, graças a Deus, tranquilidade. Aí eu vou começar a gravar aqui e deixar postado lá, registrado lá. Deixar lá para quem passar por lá ser edificado aí na palavra aí. Amém? Amém, maravilha. Amém, amém. Ó, o Felipe aí, o homem da batalha aí. Felipe Batalhador. Travada é. Batalha travada. Eu vou mostrar pra você a batalha boa pra você batalhar, você vai ver, viu? Graça e paz, Felipe, meu irmão. Deu ruim a voz dele lá. Eu não ouvi, não. Não saiu a voz dele, não. Tá baixo meu áudio aí? Ah, melhorou um pouco Abaixo. agora. Melhorou. Vou dar uma erguida, porque eu tô na casa do meu pai aqui, ó, abaixou o volume. Daí certeza que abaixou meu áudio também. Certeza. Satisfação de paz aí, Felipe. Satisfação, Romão. Como é que anda as coisas aí, meu irmão? Bem, graças a Deus, muito corrido, quase não consegui fazer live. Aí no meio de semana tá muito difícil fazer live. Mas dias melhores virão aí a partir de semana que vem aí. Eu acho que vai melhorar um pouco aí. Amém. Até para participar da live dos irmãos aí que abre no horário intermediário, é o horário que eu tô dirigindo, cara. Aí fica difícil. Mas vai melhorar aí. Não, eu chamei o professor Edson aí pra gente discorrer Hebreus 10, porque Hebreus 10 é um dos textos onde os irmãos usam para dizer que há a perda de salvação. Só que eles usam de maneira isolada o versículo 26. E eles alegam que o versículo 26 de Hebreus 10 está se tratando de quê? De um pecado deliberado. E aí eu convidei o professor Edson para a gente discorrer esse assunto. Será que Hebreus 10 ele está se tratando de perda de salvação e ele está querendo trazer aqui uma questão de pecado deliberado? E esse pecado deliberado realmente sim está afirmando uma perda de salvação? É isso mesmo? Precisamos respeitar o texto e o contexto. Lembrando que a questão do versículo 26, ele não começa ali no 25, ou no 24, no 23. A gente precisa conhecer desde o versículo 1 do capítulo 10. Tá? Então, chamei o professor para esse desafio e nós vamos discorrer aqui nessa aula aqui, Hebreus capítulo 10, do começo ao fim. Né? Aquele que perseverar, ele não será salvo, mas será edificado aqui na palavra do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, missionária Janaína, tá sumida também, minha irmã. Graça e paz, seja bem-vindo, satisfação. Quiser subir para participar da aula, fique à vontade. Amém? Vamos embora então, professor. Quer fazer aí suas preliminares aí, as suas considerações, professor? Maravilha, graça e paz, irmão Felipe. Deus abençoe a todos que estão chegando com a gente por aí. Vamos decorrer aí o capítulo 10. O senhor falou corretamente desde o início, para a gente poder entender o que eu creio que foi Paulo que escreveu aí para os judeus aí, os judeus convertidos, né? Vamos que vamos. Vamos decorrer isso daí com bastante... Eu creio, professor Renato, se a gente for discorrer isso daí, trazendo outros versículos coligando com isso daí, eu não sei se nós vamos dar conta de chegar até o versículo 26, não, viu? Porque existe isso também, não só a exegese, a compreensão do texto, mas exige também essa coligação de textos aí, que é muitíssimo importante para um bom entendimento, né? Amém. Mas aí qualquer coisa para a gente chegar lá, a gente até menciona o versículo, mas a gente não abre, que a gente ganha um pouquinho de tempo, né? Por Sim, exemplo, a gente pode ir aqui na questão do versículo 1 de Hebreus 10, ele vai começar assim: pois a lei
tendo a sombra dos bens vindouros, não as próprias imagens das coisas. Nunca pode, pelo mesmo sacrifício que eles oferecem continuamente, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam. E aí eu quero que o professor dê uma explanada aqui nesse versículo 1, o que, que o autor aqui, que nós acreditamos que seja Paulo, está querendo dizer. Ele está falando aqui que os sacrifícios de animais, observe que ele traz uma colocação muito importante. Ele começa o versículo na parte A, pois a lei tem da sombra dos bens vindouros. Então ele está falando de um tempo futuro, ou seja, desse tempo pelo qual o sacrifício foi realizado. Porque o sacrifício, ele traz o aperfeiçoamento. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a morte dos animais pelos pecados, ou seja, os sacrifícios apresentados com sangue de animal inocente, ele não tem condições de aperfeiçoar, olha, a pessoa, mas ele vai fazer o quê? Ele vai cobrir. Ou seja, é o que a gente sempre fala. É muito revelativo, o professor Renato, quando nós vamos entender o que Levítico está falando sobre, né, o holocausto, a oferta de manjares e o sacrifício. Nós precisamos entender essa colocação, que é um livro muito revelativo, é um livro que fala praticamente de Cristo, ou seja, ele fala exclusivamente de Cristo, para ficar uma frase melhor. Então ele vai trazer a referência, pode ver que está tudo por ordem, holocausto, oferta de manjares e depois o sacrifício. Por quê? Porque é impossível oferecer o sacrifício sem a oferta de manjares e é impossível oferecer a oferta de manjares sem o holocausto. Então, quando que acontece esse holocausto? Quando a palavra de Deus vai dizer que o sacrifício ocorreu antes da fundação. O holocausto ele ocorre antes da fundação do mundo. Observe que coisa tremenda. Então, Deus, ele fala, o que a palavra de Deus diz? Que o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Foi feito um holocausto antes da fundação do mundo. Então, Levítico ele vem trazendo toda uma figura, ele vem trazendo uma revelação decorrente do sacrifício de Cristo. Então, veja bem, aqui Paulo ele está trazendo à tona, né? Eu falo Paulo porque eu tenho base para falar que é Paulo. Eu já estudei muito sobre isso, através das outras cartas a gente consegue entender que foi Paulo que escreve, e o único que tinha condições de escrever uma carta tão espiritual como Hebreus, né? Então nós vamos ver aqui que os sacrifícios, eles cobrem, mas eles não conseguem aperfeiçoar ainda. Então é isso que o verso 1 está trazendo à tona aí, esse aperfeiçoamento que vai ocorrer logo após aí, nós vamos discorrer logo após o anterior, o que diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, quando esse sacrifício ele é introduzido na eternidade, olha que coisa tremenda, pelo Espírito Eterno. Então, por que às vezes há muita dificuldade desse entendimento, né? Do entendimento desse sacrifício sendo introduzido na eternidade, e hoje a eternidade ela é considerada como a eternidade do porque nós precisamos ver toda a linha que vai falar da eternidade passada, de toda a trajetória depois que o homem sai do jardim, olha que coisa tremenda. Então, toda a linha do tempo, até onde essa linha do tempo ela chega até a eternidade futura e ali forma esta aliança, que a aliança ela representa o da eternidade. Então o Espírito Eterno de Hebreus 9,14, ele vai introduzir esse sacrifício na eternidade, tendo este poder, olha que coisa tremenda, tendo o poder de salvar os homens, desde Adão até a consumação de toda a era da igreja. Perfeito. E uma das coisas que os irmãos têm uma grande dificuldade, professor, é de achar que toda vez que está mencionando lei na Bíblia, está diretamente ligado à lei de Moisés ou à lei dos 10 mandamentos, né? E aí vai começar o versículo 1, né? Pois a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, a lei aqui é a lei de Moisés, são os 10 mandamentos, que lei que é essa aqui? Então, observe que ele está falando sobre a lei relacionada ao que ele está expondo aqui. Ele está expondo a relação do sacrifício como cobertura e agora do sacrifício perfeito que vai trazer o aperfeiçoamento. Então, não é toda vez que a gente vê a palavra lei, a gente precisa entender o contexto pelo qual está a exposição da palavra lei. Ele já vem trazendo o assunto, falando acerca desta lei, já vem trazendo esse assunto. Certo. Então aqui a palavra lei ela está direcionada a uma regra, não necessariamente a lei de Moisés. Aqui está falando,
essa Exato. regra aqui do sacrifício. Estou parafraseando. O versículo 1 poderia ser mudado assim: para a regra do sacrifício, da sombra dos bem-vindouros, né? Assim como Cristo, né, foi o sacrifício, mas anteriormente vinha o sacrifício dos animais, não era possível cobrir, né, tirar o pecado, né? Ele cobria, mas não tirava. Então, parafraseando, e aí a gente vai quebrando aqui o primeiro mito, que toda vez que é lei de Moisés. Aqui não. Essa lei aqui significa regra. É isso, professor? Exatamente, nós conseguimos enxergar isso lá no Bereshit, no Gênesis, quando o Adão, as escamas caem dos seus olhos, o que ele tenta fazer? Ele pega folhas de figueira, olha que coisa tremenda, e ali também já tá trazendo uma sombra, olha que coisa tremenda, porque olha só, ele cozinha as folhas de figueira e tenta encobrir o seu pecado, mas o que acontece depois? O Eterno, antes de tirar ele do jardim, o que ele faz? Ele mata um animal, derrama o sangue inocente do animal e traz as vestes do animal a Adão. Ou seja, Adão ele foi coberto. Para que ser coberto? Para que, através deste sacrifício, desse animal, através deste sacrifício da cruz, o Espírito Eterno introduzindo com o poder de salvação para a vida de Adão. Maravilha, maravilha. Aí o versículo 2, professor, ele vai dizer assim: de outra maneira, não teria cessado de ser oferecido? E ele faz uma pergunta, né? Pois se adoradores tivessem sido purificados uma vez para sempre, nunca mais teriam consciência de pecados. Olha só o que ele vem dizendo no 2, aquilo que o professor ratificou no 1. Pode discorrer, professor. Olha que coisa tremenda. O próprio texto bíblico aqui, ele já vai trazendo a revelação. Então, qual que é uma das primeiras regras aí da exegese, né? A própria Bíblia, ela explica ela. Olha que interessante. Claro que existe, eu até coloquei um post sobre isso, dizendo, e aí? E o Espírito de Deus onde fica nessa? Então, muitas das vezes, eu não conseguindo interpretar com a exegese do texto, em que condição? Na condição da coligação dos textos, onde o Espírito de Deus trabalha para a união desses textos, para trazer uma luz de revelação para o nosso espírito. Isso é muito importante. Então, aqui no verso 2, olha só, ele faz uma pergunta. Por que ele faz uma pergunta? Porque aquele povo estava voltando às velhas práticas. E é muito poderoso isso. Observe que se o sacrifício ele já foi realizado, introduzido na eternidade, aqueles sacrifícios passados, que era a sombra, olha, uma sombra, eles já não têm mais condições nem mesmo de cobrir. Por quê? Porque agora, através do sacrifício perfeito da cruz e a introdução desse sacrifício na eternidade, já foi aperfeiçoado. Isso é muito poderoso. Maravilha. Então, observe, por isso que Paulo está fazendo essa pergunta. Por quê? Porque mesmo eles voltando para aquelas práticas daquele sacrifício, aqueles sacrifícios já não tinham mais nem resultado de cobrir. Não sei não, mas tô achando que essa mensagem vai escandalizar o 26, o versículo 26. Então, Já tá começando a quebrar o argumento do 26 aqui no versículo 1, cara. Você fique vendo. Ao versículo 3. Contudo, nesses sacrifícios se faz recordação de pecados a cada ano. olha aí. Por quê? Porque todo ano eles tinham que trazer os seus animais, e é importante que havia uma dispersão. Eles precisavam todo ano ir até Jerusalém. Por isso também nós precisamos entender um fator muito importante, o que acontece lá, quando Jesus ele faz tudo aquilo. Ele solta os animais, é como se fosse uma contenda onde muitos confundem, dizendo que há comércio na igreja, e Jesus ele não quer o comércio na igreja. Não tem nada a ver isso. Nós precisamos entender que Jesus entrou naquele templo 33 anos. Mas o que acontece? Olha que coisa tremenda. É um texto coligado para um bom entendimento. Aqueles povos que vinham, os judeus que estavam dispersos, andavam 1.000, 1.200, 1.500 quilômetros, eles não poderiam trazer os seus animais, o professor Renato, o evangelista Felipe, eles não podiam trazer. Por quê? Porque nesse percurso o animal poderia se machucar e não seria um sacrifício perfeito. Por quê? Porque os sacerdotes, eles levavam esses animais para a lavagem nos tanques. E eles iam observar se os animais não tinham defeitos. Então era necessário que eles viessem com a moeda pelo qual onde eles estavam, trocasse pela moeda, olha que coisa,
pelos cambistas, eram feita essa troca, onde eles cobravam 1 denário por esta troca, e ali eles realizavam a compra dos seus animais para poderem sacrificar. Porém, o que aconteceu? Houve uma perversão. Os sacerdotes agora estavam pervertidos, cobrando dos cambistas e dos vendedores de animais. Então, por isso que Jesus tem aquela atitude. Por isso que Jesus tem aquela atitude. Né? Então, é muito importante a gente entender que todo ano eles precisariam trazer esse sacrifício para cobrir os seus pecados. E observe que coisa tremenda, que até o sumo sacerdote, os sacerdotes, todos eles que realizavam o trabalho do templo, eles precisavam também levar animais para sacrificarem pelos seus próprios pecados também. Correto. Deixa eu só escrever aqui. Coloquei aqui, Hebreus 10. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E eu já vi cristão defendendo a questão do sacrifício de animais no Velho Testamento remover pecado, professor. Eu acho que ele desconhece esse texto aqui, hein? É porque a gente precisa entender o que é pecado e o que é pecados. Olha só. E aqui tem diferença, professor? Tem diferença? Tem uma diferença muito grande. E Paulo ele vai trazer toda essa exposição aí à carta aos Romanos. Ele vai falar sobre literalmente o que é o pecado e vai falar sobre os pecados. Ou seja, existe uma tipologia muito importante. Por quê? Porque se o pecado ele é uma fábrica, ele vai fabricar o quê? Ele fabricará pecados. Então observe, o pecado é o quê? É o que aconteceu no Éden. É o que a palavra de Deus diz, através daquilo e por toda a humanidade estar dentro de Adão, dentro do primeiro homem, o que acontece? Toda a humanidade é destituída da glória de Deus. Então esse é o pecado, no singular original. E depois a gente podemos entender a promiscuidade do homem. Esse pecado ele começa a crescer. Por isso que Jesus também, ele traz o fermento que leveda toda a massa, ele está falando literalmente disso tudo. Por quê? Porque observe, o homem peca, desobedece, depois ele se torna homicida e cada vez mais vai fermentando a massa e vai trazendo aí o resultado dessa fábrica que é o pecado, trazendo a construção dos pecados. Meu Deus do céu. Então, os pecados é a consumação daquilo que o homem tem dentro dele, que é o pecado, que é essa natureza pecaminosa. Meu Exatamente. Deus. Por isso que o corpo humano, ele carrega esse pecado. O corpo humano, ele carrega esse pecado, né? Então, observe, por isso que vai haver o quê? A ressurreição ou a transformação deste corpo, porque esse corpo está corrompido. E é por isso que nós tratamos a salvação em 3 níveis. Ela ocorre no espírito, gradativamente na alma e vai se consumar neste corpo. Por quê? Muitos vão dizer que já aconteceu coisa e tal. De forma nenhuma. Da mesma forma que houve o modelo em Cristo, o Cristo ele é o modelo. Vai acontecer com cada um que representa os membros que incorporam este corpo onde ele é o cabeça. Meu Deus do céu. Aí o 5 ele vai dizer assim, por isso, ao entrar no mundo, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. Exatamente. Qual é este corpo? Qual é este corpo do versículo 5? Olha aí, ó. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me foi preparaste. Qual é este corpo aí que foi preparado? Um corpo que não tem pecado, um corpo que vai derramar um sangue inocente. Ou seja, um homem não nascido do pecado, porque o pecado está relacionado com a relação sexual, mas este corpo que é oferecido e aceito pelo pecado de todos aqueles que creem e confessam a Jesus. Meu Deus do céu. Não te deleites com holocausto e sacrifício pelo pecado. Olha aí. Só está vendo que o próprio texto ele vem trazendo uma teologia sistemática e revelando? O Paulo ele foi um dos maiores teólogos da sistematização. A gente pode ver isso na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, 11 e 12. Ele traz uma sistemática tão poderosa que não existe nenhum teólogo nesta área formado em sistemática que consegue colocar da forma que ele coloca. Por quê?
porque ele é totalmente dependente do Espírito de Deus agora, e ele se rende a esse Espírito. E esse Espírito agora, ele traz toda a exposição e a clareza para o nosso bom entendimento. Né? Por que não se deleites em holocausto e sacrifício pelo pecado? Porque não tem como. Não tem como mais nem voltar a viver daquela forma. Porque aquilo literalmente foi de uma forma anulado até na sua cobertura. E nunca aperfeiçoamento, mas na sua cobertura. Meu Deus do céu. E aí ele vai dizer assim no 7. Só respondendo aqui o irmão, ele diz que Adão ele era puro e inocente. Sim, mas eu estou dizendo após ele ter desobedecido. Então ali ele desobedece a Deus. Então ele não pode mais agora viver do deleite do eterno. Observe que ele vivia do deleite. O que representa o jardim? O jardim, é muito importante a gente entender isso daí. O jardim, ele era uma fonte de emanação para o Éden. Por isso que a terra, ela era uma terra deleitosa, tá? Então observe que Deus ele introduz o homem no sétimo dia, que também é uma questão que nem os judeus entenderam o que significa o sétimo dia, tá? Adão ele viveu o sétimo dia. A Bíblia nunca falou do oitavo, do nono, do décimo. Então ele é criado até o sexto dia, ele é no sexto dia, no sétimo dia ele é introduzido. O que significa a palavra sábado, sabate? Sabate, ele está relacionado também com o shalom. Ou seja, ele está relacionado com o descanso do eterno. Claro que Deus é espírito, ele não vai se cansar, a gente precisa entender isso daí. Então, este jardim, ele representava a casa de Deus, a mesa de Deus, a proporção de tudo aquilo que Deus apresentou para o homem, sem o homem fazer nada. Professor, repete uma frase aí que o professor falou. Fonte de emanação? Ele é a fonte de emanação para toda a terra. Ou seja, dali emanava-se o deleite para a terra. Observe Beleza. que ele era um lugar, ele tipificava um lugar espiritual. Por isso que Deus, ele descia na viração do dia naquele lugar. E nós precisamos entender também algo muito poderoso. O homem, ele estava formado na sua tricotomia, e Deus é espírito. Então, quando Deus descia, ele falava ao espírito do homem, a sua ligação era no espírito humano. Por que no espírito humano? Porque o espírito é eterno, ele foi gerado dentro do próprio Deus. Assim como o próprio profeta Zacarias, ele vai fazer menção que Deus é o gerador de espíritos, ou seja, os espíritos são gerados dentro do eterno. Vou falar de novo. Nós precisamos entender que o eterno não habita na eternidade, o eterno não habita no universo. Porque antes de tudo isso existir, ele já era. Então tudo isso é um pontinho dentro do eterno. Meu Deus. É o jardim que é a fonte de emanação. Exatamente, o jardim que emana vida. Se o jardim que emana vida. Se o jardim é a fonte de emanação para toda a terra que gera vida, então o milênio é a fonte de emanação para a eternidade. Exatamente. Olha que coisa tremenda. Não entende isso. Olha que coisa tremenda. Pode ver que este jardim que é espiritual, ele é tirado. Quando ele é tirado, o que acontece? O deleite da terra sai. O deleite, a palavra Éden, ela não dá para expressar o poder que tem essa palavra. Então a gente está falando uma coisa simples: terra deleitosa, terra de prazer. Ou seja, qual era a intenção do Eterno? Que o homem ele vivesse daquilo pelo qual o Eterno lhe proporcionasse. Então, por isso que é muito importante a gente entender, e só conseguimos entender isso quando nós voltamos para o início. E eu sempre vou dizer, se nós buscarmos estudar e entender Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, nós conseguimos entender todo o propósito e o plano de Deus. Perfeito. Aí o 7 vai dizer assim: então eu disse, eis que vim, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, ele está falando do Pentateuco. Ele está falando que tudo que é tratado no Pentateuco, na Torá, está falando, é uma sombra trazendo a revelação daquele que viria em forma humana, que é Jesus o Cristo. Meu Deus do céu. Claro agora, que nós não estamos aqui trazendo coligação com nenhum texto, porque aqui, no mínimo, nós vamos ficar umas 4, 5, até 6 lives aqui para trazer todo esse entendimento, coligando textos aqui, que é muita coisa. É muita coisa. Mas já dá para ter um entendimento muito claro em relação a isso.
Com certeza. E ó que Paulo ele se preocupa tanto, professor, que ele vai repetir agora o versículo 6. Olha só, o 8 ele vai dizer Exato. assim, ó, tendo dito acima, não quisestes nem te deleitastes com sacrifícios, ofertas, holocaustos, né? Esse sacrifício pelo pecado. E ele enfatiza, ó, que ele falou com sacrifícios, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Coisas que são oferecidas segundo a lei. É, É o 8. perfeito. Ele está repetindo o versículo 6. E aí vai chegar no ponto aqui, ó, o auge aqui da questão do versículo 26, daqui a pouco. Entre o 10 e o 14 vem a bomba. Por quê? O 9 ele vai dizer assim, então disse, eis que vim para fazer a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, aí ele tá falando em relação também dos lugares do tabernáculo. Ele está trazendo uma revelação de que o lugar santo, ele representa a antiga aliança. E o lugar santo dos santos, ele vai representar a nova aliança. O primeiro aqui, ele está falando do sacrifício. O primeiro Sim, sacrifício com animais para estabelecer o segundo, que é o próprio sacrifício de Cristo. perfeito, é isso mesmo. Isso vai ser uma bomba lá no 26. Porque o santo dos santos, ele vai representar o sacrifício aperfeiçoado de Cristo, introduzido nessa eternidade. Então agora não tem mais o lugar santo. Por quê? Porque é só o santo dos santos. Por que é o santo dos santos? Porque olha que coisa tremenda, professor. No 9,14 diz que o Espírito Eterno introduziu esse sacrifício no santo dos santos, aonde ele é o mediador entre o Pai e os homens. Ele é o sumo sacerdote. Então está eficaz só o santo dos santos. Então nós agora temos acesso ao santo dos santos. Por quê? Porque nós temos o sumo sacerdote. E por isso que Paulo vai trazer a revelação da palavra igreja, que representa o quê? Membros que incorporam o corpo onde Cristo ele é o cabeça. Isso aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Ali ele recebe uma revelação por isso que ele vai falar sobre a palavra igreja. Porque observe que ele entende assim, pô, mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo eles. Mas o que Jesus fala? O que Jesus vai falar? Por que tu me persegues? Ou seja, você está perseguindo um membro que incorpora o meu corpo, você está me perseguindo. Me perseguindo. Forte isso daí, hein? Forte mesmo. E o versículo 10, ele vai dizer assim, por causa dessa vontade é que fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Meu Brasil. Olha que coisa tremenda. Por isso que Paulo, ele vai tratar até mesmo a carta aos Coríntios. Observe que no início da primeira carta aos Coríntios, olha que coisa tremenda. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento do Espírito. Não é só uma exegese, uma hermenêutica, uma sistemática, aquilo que a gente aprende numa escola teológica, mas é o Espírito de Deus. Qual é uma dos objetivos maiores do Espírito Santo? É testificar tudo aquilo que Jesus ele falou, pô. Testificar sobre Cristo. Ele testifica sobre Cristo. Por isso que uma revelação, que a pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa traz uma revelação fora do que as Escrituras diz, não é o Espírito de Deus, porque ele vai testificar a palavra, que é o verbo, que é Cristo. Então isso é muito poderoso. Olha só, fomos santificados diante da oferta do corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Eterno introduziu esse sacrifício, e é por isso que a carta vai tratar aos santos da igreja de Coríntios. Porque não é santo, você não é santo pela sua capacidade. Entenda isso. Você é santo porque ele é santo, e você está introduzido nele. Então observe que o sacrifício foi perfeito para mudar o teu destino, que era um destino de perdição para a vida. Por isso que a palavra evangelho significa boas novas. Evangelho é boas novas. Então, muda-se o caminho, e também esse sacrifício é tão poderoso que ele também já perdoou os pecados. Meu Deus do céu. E aí a gente tem uma problemática aqui, professor. Por quê? Porque o texto vai dizer no 10 que por causa dessa vontade é que fomos santificados. E o crente, ele acha que ele mesmo se santifica. Como é que fica essa questão? É o crente que se santifica, ou o texto está dizendo aqui que é Cristo que nos santifica? Então, logo, nós somos santificados por Cristo. Perfeito, é isso que o autor está trazendo. Por quê? Porque nós somos santos, porque ele foi santo. Então, observe que o sacrifício dele foi poderoso para nos santificar. E nos dar essa característica. Não é a conduta do camarada? Não, não é a conduta do camarada. Até porque, se toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, toda a humanidade não poderia se salvar, nenhum sacrificando o outro.
Precisaria de um sacrifício perfeito, e é por isso que foi criado um plano na eternidade. Qual é o plano? O plano de resgate. Observe que agora toda a humanidade é destituída da glória de Deus, mas Deus planejou, juntamente com a Trindade, ele planeja o quê? O resgate, que é chamado de plano. Por isso que Cristo era um mistério escondido no Pai. Por que ele era um mistério escondido? Porque nem todas as nações angelicais conheciam ele. Porque o que aconteceu? A queda de Rei Léo Ben-Shahar e a terça parte dos anjos. Então eles não poderiam ser revelados para ele. Observe que ele era atuante em uma teofania na antiga aliança. Ele era atuante, mas não na posição pelo qual ele sempre foi. Então isso é muito importante entender. Então observe, Cristo, um mistério escondido no eterno, a igreja, um mistério escondido em Cristo, que vai sendo revelado. Então, Cristo, ele é revelado, Jesus, ele é revelado através da sua humanização, vindo como homem. Por quê? Porque era impossível o homem ir até o eterno. Nós precisamos entender isso, o caminho foi fechado. Olha o entendimento que nós temos para poder entender o que é vida eterna, que é o início de uma salvação completa de Deus. Então, quando nós conseguimos ter esse entendimento que está no início, nós conseguimos entender tudo que a nova aliança já traz de revelação. Por quê? Porque o início está revelando o fim, como diz em Zacarias 46:10. Isso é muito poderoso. Então, agora, o que acontece? Deus, ele precisa vir até o homem para resgatá-lo, porque o homem agora não poderia ir mais até a Deus. Perfeito. Aí eu vou fazer uma provocação agora. O texto 10, esse texto aqui é maravilhoso demais, ó. Por causa dessa vontade é que fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Foi feito o sacrifício de Jesus uma vez para sempre ou uma vez até que eu peque, professor? Uma vez eternamente. Não é até que eu peque, professor. Eles falam que eu sou só santo até que eu peque. Depois que eu peco, eu deixei de ser santificado por Cristo, professor. Me ajuda aí. É simples entender. Nós estamos falando de Bíblia aqui, ó. Leia lá o versículo de Hebreus 9, versículo 14, ô, professor Renato. Ninguém está falando do que pensa, do que é, não. A teologia nunca vai te ensinar isso, hein? Não vai, não vai. Teológica. Eu fiz duas e ninguém me explicou isso aqui. Aí o irmão tá falando que santo não peca. Ai, meu Deus do céu. Se é pecado, não é... ele não sabe nem a palavra. Ó, por isso que eu falo, professor, as pessoas elas têm que estudar primeiro, elas têm que ouvir. Será que o Caio nunca leu a carta de 1 Coríntios, onde Paulo traz a questão de santo é ser separado, e a igreja de Coríntios nem é referência para comportamento nosso hoje? Tinha tudo quanto é problema lá, e Paulo trata eles como santo. O que é santo? É aquele que é separado do mundo. A questão da igreja ser separada do mundo não quer dizer que ela é perfeita, não. Muito pelo contrário. Ela é só alguém que aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ok? E não é tratado como ímpio, e sim como o quê? Como crente, como igreja. Sim. Essa que é a questão. O que fizeram? Romantizaram a palavra santo e acha que só vai ser salvo se não tiver pecado. Isso é uma falácia. Agora, eu vou ler aqui... Mas quando que a gente deixa de pecar? E não vai deixar. A gente procura não pecar, mas isso não vai abster a nossa salvação. Agora veja então, só. O senhor acha que se a gente... Só frisando, o senhor acha que a gente, se dependesse de nós poderíamos alcançar essa vida eterna? Observe que a igreja ela começa primitiva e no final ela termina como igreja gloriosa. Tem muita gente batendo aí nos membros que incorporam a igreja, não entendendo que a igreja está passando por essa metamorfose, por essa metanoia, por esse aperfeiçoamento. Como que está sendo aperfeiçoado? De uma forma, de uma ação do Espírito de Deus, para que eu entenda isso, e também de uma disciplina de Deus, assim como diz em Hebreus capítulo de número 12. O Caio está dizendo que Paulo desconstruiu tudo que Cristo construiu. Não, então, aí é que está o problema. Não entendeu nada. Olha o que o mesmo Paulo vai falar aqui em Hebreus, Caio. Dá uma olhada. Hebreus 9,14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para sermos ao Deus vivo. Aí, ó. O Espírito Eterno, ele introduz o sacrifício na eternidade. Agora, veja bem, se Paulo, ele serviu o sistema de Roma, por que Roma matou Paulo? A gente precisa entender os conceitos. Paulo foi um homem escolhido por Deus para pregar o evangelho às nações gentílicas. A gente precisa entender isso. E, eu vou falar mais. Paulo não aprendeu com o Jesus humano, como os apóstolos aprenderam. Paulo
ele é instruído pelo próprio Cristo glorificado. Por isso que quando ele vai ao concílio, ele fala, o que eu posso aprender dos homens? Porque eu fiz muito mais do que eles. Não eu, mas a graça que habita em mim. Maravilha. Aí o versículo 9 de Hebreus 10, ou 11 de Hebreus 10 vai dizer assim: E todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais podem remover pecado. De novo ele está trazendo a questão do sacrifício de animais, não pode remover pecado. E tem crente nos dias de hoje afirmando que tirou o pecado. Pecados, porque ele está falando de pecados que são cometidos diariamente. Não viver na prática do pecado, mas pecado que são cometidos diariamente. Ele está falando que esses sacrifícios não podem transformar. Observe, eu quero que você entenda que o corpo físico, ele carrega este mal. Esse corpo físico, ele carrega a característica do homem caído ainda. Quando se torna glorioso? Após a glorificação desse corpo, a ressurreição, e aqueles que estiverem vivos ser transformados. Existe habitação dessa fábrica no corpo humano ainda. Por isso que há necessidade, se esse corpo passar pela morte, de uma ressurreição para ser transformado. Por que transformado? Porque agora este corpo é ressuscitado num corpo que vence a morte, num corpo transformado. Então nós precisamos entender que é um processo. É um processo. Então, é por isso que é impossível o céu, nós herdarmos o céu. Vou dar essa palavra céu. Sangue e carne, herdar o céu. Por isso, porque ainda carrega essa natureza caída. Essa natureza caída, ela não foi transformada. O que foi transformado? O que aconteceu? Foi a ressurreição do espírito humano para a habitação do Espírito de Deus que é eterno. E agora uma metamorfose, que Tiago vai trazer isso no capítulo 1, verso 1, que vai dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a minha alma. Alma está relacionado com psique, ou seja, uma transformação, uma metamorfose, uma metanoia, que depende de mim agora. É isso. Meu Deus do céu. Versículo 12. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Observe que ele começa o texto assim, ó, versículo 12. Mas este quem? Cristo. Tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Olha só que coisa tremenda. O que significa ele estar assentado? Significa a posição que ele exerce agora. Observe que ele não está como rei. Ele está como sumo sacerdote. Quando que vai se consumar esse reinado pelo qual ele vence? Se consuma no milênio. Quando ele se assentar no trono na terra. Para o quê? Para uma regeneração, uma transformação de toda a criação, o estado pelo qual a terra se encontra. Ou seja, essa regeneração, a terra será regenerada durante esse período para uma preparação para a eternidade. Meu Deus do céu. Não tem como fugir, o início revela o fim. Meu Pai do céu. Aí o versículo 13 ele vai dizer assim: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente. Quando vai acontecer isso daí? Na sua vinda. Vai se consumar isso. Ou seja, nós precisamos entender que os principados, as potestades, os domínios, as forças espirituais eu vou falar uma coisa aqui, e eu vou deixar bem claro. As pessoas acham que na queda de Rei Léo Ben-Shahar ele caiu na terra. Ele não caiu na terra. Ô, louco, professor, não fala nada. Mas também não vou dar texto, deixa o pessoal procurar. O que caiu na terra foram as pedras que foram lançadas com a queda dele. Ô, louco, professor. Ele caiu nos ares. Mas só que quando começar a parousia, ele vai cair literalmente na terra. Ele vai cair literalmente na terra. Aí sim. Então o que acontece? Por quê? Porque agora nessa parousia, Nova Jerusalém vem descendo nesse período de 7 anos, que tem 2 etapas, né? Que a grande tribulação, aquilo que o mundo não viu ainda, nem na época do dilúvio, acontece nos últimos 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio da última semana de anos, né? Então o que acontece?
Satanás, o anticristo, o falso profeta serão lançados no lago de fogo, a morte será lançada no lago de fogo, o Hades será lançado no lago de fogo. Então aí se consuma os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Há Meu, toda a consumação. meu pai do céu. Meu pai do céu. Versículo 14. De novo, pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E aí eu faço a pergunta para o professor de novo. Aperfeiçoou para sempre ou aperfeiçoou até que eu peque? Aperfeiçoou eternamente, está claro o texto. Eternamente, o sacrifício foi perfeito. Volto a dizer para você, você não peca mais? Se você falar que você não peca mais, você já está pecando, pô. Você precisa entender que o pecado habita em nós. Nós somos seres pecadores. Nós fomos redimidos no espírito, estamos sendo transformados na alma para sermos glorificados no corpo. Pai do Senhor, Marco Silva. Então vamos lá, versículo 15. E o Espírito Santo também nos testifica, porque após ter dito, e aí eu vou ler o 16 para ficar completo, né? E o Espírito Santo também nos testifica, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e sobre sua mente as escreverei. Então, ó, ele está falando de lei. Ó, observe que eu comecei aqui a aula falando que nem tudo que está escrito lei é lei de Moisés. E aí o professor vai explicar aqui sobre as minhas leis, ou seja, as leis de Jesus. Pode falar, professor, e discorrer. Exatamente, por quê? Porque o nosso espírito ele é o termômetro onde o Espírito de Deus que habita nele vai transmitir para mim, através dessa maturidade espiritual, o que é certo e o que não é. O que eu devo de fazer ou não devo de fazer. Agora observe, se o espírito humano ele é o termômetro, eu tenho que ter sensibilidade nesse termômetro que é o espírito. E observe que quem só pode ter essa sensibilidade é quem literalmente entendeu que precisa haver uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação na alma. Por quê? Porque a alma sendo transformada pela palavra de Deus, ela recebe essa direção do Espírito de Deus que está no nosso espírito ao nosso entendimento, à nossa mente, que é o núcleo da alma, o núcleo do psique. Realizando o quê? Através da minha vida, ouvindo a orientação do Espírito Santo em todos esses fatores pelo qual Paulo está trazendo à tona. Observe que agora o trabalhar ele é de dentro para fora. A lei ela trazia um trabalhar de fora para dentro, por isso que ela era impossível em todos os caracteres da palavra lei. Em todos os caracteres da palavra lei, impossível o homem se salvar por um estado que acontece de fora para dentro. Então, observe, primeiro, do interno para fora. Primeiro ocorre no espírito, depois ocorre na alma através dessa transformação, que é mente ou razão, vontade e sentimento, e agora vai acontecer literalmente, externamente, que acontece no corpo. Meu Deus do céu. O Alex falou assim que não aguenta essa pregação de predestinação, e nós nem tocamos no assunto sobre predestinação. E veja só como que são Exatamente. as coisas. Nós nem tocamos sobre isso. Não E falei aí, de predestinação. ninguém falou sobre predestinação, ele disse que não aguenta a predestinação. Então, foi alguma frase, alguma coisa que nós dissemos que deu um gatilho na mente dele e ele já entendeu. Mas como o que é predestinação? Primeiro, Então. a palavra é predestino. É um predestino para um propósito. Qual é o propósito pelo qual você foi predestinado? Então nós precisamos entender isso. Eu costumo dizer que a Qual é? predestinação, professor, é uma estrada onde há uma bifurcação, onde Deus te orienta aí pela direita e aí você opta, direita ou esquerda. Essa é a predestinação. Exatamente. E não se trata Isso pela foi tratado na eternidade. Isso foi tratado na eternidade, quando ainda nós éramos um espírito nele. Correto. Correto. Versículo 17, ele vai dizer assim, acrescenta, e de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades nunca mais. Então ele está falando Meu de Deus. iniquidade aqui, professor. Exatamente, porque a palavra iniquidade está relacionada para quem se tornou um membro que incorpora esse corpo. Não vou nem falar de um crente ou de um cristão. Né? Por quê? Porque o crente ele comete iniquidade. Observe que quando o rei Léo Ben-Shahar ele é expulso
Ele não é expulso. Vou falar uma coisa para vocês. Ele não é expulso dos céus porque ele nunca morou no terceiro céu, tá? Ele nunca morou ele nunca morou ao terceiro céu. No terceiro céu. Ele morava no Éden. No Éden da terra eterna. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Onde muitos não conseguem entender, através da coligação de textos que fala em Ezequiel, em Isaías, toda a trajetória de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o porquê Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra se encontra naquele estado. A terra não era naquele estado, ela se tornou naquele estado. A palavra no original é tornou-se, como a mulher lá da estátua de sal, a mulher de Ló. Ela era uma estátua de sal? Não, ela tornou-se uma estátua de sal, ou seja, ela era uma mulher que se tornou uma estátua de sal, mas não era uma estátua de sal. Então nós precisamos entender tudo isso, essa relação que você não vai encontrar se você não buscar aonde os textos bíblicos encaixam e traz a resposta, né? Então o senhor está lendo o versículo, o senhor leu aí o versículo 14, né? Isso. Exatamente. Observe que ele está dizendo para sempre. Por quê? Porque esse aperfeiçoamento acontece em relação agora eu me tornar esse membro que incorpora este corpo. Por quê? Porque foi perfeito. Não tem como o homem, nós precisamos entender, não tem como o homem guardar a vida eterna. Não tem como o homem guardar a sua vida eterna. Não tem como. Não tem. Nenhum ser humano na Terra. Ninguém. Por isso que esse sacrifício ele é realizado. Porque isso é um plano de resgate. Porque toda a humanidade estava destituída à morte. Toda a humanidade estava destituída à geena de fogo. Meu Pai do céu. E aí o versículo 18... Se a gente observar o que está sendo falado com cautela, vai se entender. A gente precisa observar o que está sendo falado. Não aquilo que eu já tenho em prática como regra de fé para mim. Observe o que está sendo falado. Importantíssimo isso daí. Então eu tenho que acho que até o Caio falou aí de construção e desconstrução. Para você construir algo novo, tem que haver uma desconstrução. Se você não conseguir desconstruir aquilo que já foi construído por essas teologias aí de denominações, você não vai conseguir entender os textos. Nós estamos aqui abordando coisas que nenhum ensino teológico, seminário teológico de denominação vai te explicar sobre esse assunto de Hebreus. E observe que o 18 ele vai dizer assim: ora, onde há perdão desses o quê? Do que está escrito aqui no 17, já não há oferta pelo pecado. Então, pode explicar, professor. Não, pode falar, professor. Não, aqui já está claro. Está claro, tá tão claro. Um pode versículo dizer. Revela o outro. Não, eu entendi, ô Caio. Eu entendi o que você está querendo dizer, meu irmão, mas presta atenção no que está sendo falado. Nós estamos falando de santo em relação ao que Cristo ele fez. Observe isso. Eu não estou querendo dizer que nós não temos que buscar essa metamorfose, essa mudança de pensamento. Observe que a salvação, ela tem um princípio, meio e fim. Ela se inicia-se no espírito e termina no corpo. Nós precisamos, isso. Eu não estou dizendo para você que nós temos que viver na prática do pecado. O que eu estou querendo dizer para você é que nós carregamos, eu vou falar logo o português claro para você entender. Nós carregamos as obras de Satanás no nosso corpo. Pronto. O espírito, para mim, não. O homem foi um ser criado entre os mundos. Ou seja, o homem ele tem uma alma que tem um corpo físico para ter contato com o mundo físico e um corpo espiritual, que é o espírito, para ter o contato com o mundo espiritual. Então, quando o corpo morre, o espírito entra acoplado com a alma. Por quê? Porque se o espírito é o corpo espiritual, ele vai entrar para um juízo. E quando ele estiver diante desse juízo, e um exemplo, ele for, por exemplo, tribunal de Cristo, você não vai receber obras. Ah, mas por quê? Eu não me lembro o que eu fiz. Então nós precisamos entender isso. Que a alma é o psique, mente ou razão, vontade e sentimento. Meu Deus do céu. Olha lá, o versículo 18. Ora, onde há perdão destes, já não há oferta pelo pecado. Ele está falando, não adianta vocês voltarem para trás. Porque aquilo que era praticado atrás era uma sombra, só cobria. Agora o sacrifício tornou perfeito para aperfeiçoamento. Perfeito. Bora lá. Bora lá.
Estamos chegando próximo do 26 e até agora a gente não está vendo nada de perda de salvação, pelo contrário. O apóstolo Paulo, que a gente acredita aqui que foi o que escreveu aqui Hebreus, está simplesmente reforçando a ideia que no velho pacto havia sim sacrifícios de animais e esse sacrifício não era o suficiente, não removia pecado de ninguém, mas que agora, hoje, com o sacrifício de Cristo, uma vez por toda, introduzido na eternidade, esse sim nos santifica, nos faz a santificação, certo? Para a nossa salvação. E até agora aqui ele não está mencionando a questão da conduta, ele está trazendo e enfatizando a questão do sacrifício. E aí no 19 ele vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aí, ó. Pode falar, professor. Nós estávamos falando sobre isso. Ele vai fazer uma analogia do lugar santo e do lugar santo dos santos. Observe que existia um obstáculo para ter contato com o lugar santo dos santos. Mas agora, por quê? Ora, tendo perdão desses, já não há oferta pelo pecado, né? Isso leu o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque foi falado já aqui um pouquinho atrás, Hebreus 9,14. O Espírito Eterno introduziu esse sacrifício. Observe que o rasgar o véu está relacionado com rasgar o corpo de Jesus. O corpo foi rasgado. Por isso que o véu rasgou de alto a baixo lá, para acesso agora. Observe, esse acesso não é para você entrar, é para que ele entre em você. Vou repetir, o acesso não é para você entrar, ele foi dispensado agora para dentro de você, porque até então não era. Era sobre. E você sabe, professor, é um assunto para uma outra hora, mas você sabe que o véu se rasgou para ele introduzir no mundo, né? Exatamente. Olha que coisa tremenda. Ele agora foi dispensado na sua economia para dentro do homem. Perfeito. Aí o 20 ele vai dizer assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto Meu é, Deus. da sua carne. Exatamente. Por quê? Porque o véu que se rasgou, a palavra primeiro, o véu, está relacionado com o sacrifício dele na cruz, o que o corpo sofreu. E automaticamente a sombra do que representava isso foi rasgado de cima e embaixo, para a sua dispensação para dentro do homem. Meu Deus do céu. Através de quem? Do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se dispensou para dentro do nosso espírito agora, e se tornou um só. 1 Coríntios 6,17. Meu pai do céu. O Ele 21, está trazendo tudo isso para eles, porque eles estavam voltando para trás. voltando para o judaísmo, achando que vai Exatamente. visitar de novo os animais. Aí ele vai dizer assim: etando um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que ele está falando. Você já tem um grande sacerdote. Para que vocês ficar correndo atrás de sacerdócio da tribo de Levi, de seja qual for a ordenança aqui da terra, sendo que vocês têm um sacerdote, um grande sacerdote lá do lado de Deus. Ele está para sempre à destra de Deus. Eu acho que Paulo estava quase tendo um infarto aqui quando ele estava redigindo essa carta aqui, ó. E aí ele vai Exatamente, dizer, por isso que ele está como sumo sacerdote. meu, A função dele agora é como sumo sacerdote. Ele intercede por aqueles que são membros que incorporam o corpo dele diante do Eterno, através desse sangue que já foi introduzido lá, e agora a pessoa dele glorificada que está lá. aproximando-nos do Santo dos Santos com coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração aspergido para purificá-lo de má consciência e o corpo lavado com água pura. Observe que consciência ele é um dos aspectos da tricotomia do espírito. Observe, se a mente, o psique é mente ou razão, vontade e sentimento, a palavra consciência ela é dos aspectos tricótomos do espírito. Tá? Então observe, o que ele está falando? Se a consciência é um dos aspectos do espírito humano, entrar em espírito, crendo naquele que habita no teu espírito, se tornou um só com o teu espírito, que com gemidos inexprimíveis introduzem este sacrifício diante do Santo dos Santos. Quem é que leva as nossas orações diante do terceiro céu, diante do Santo dos Santos? Não é o Espírito Santo? Com gemidos inexprimíveis? Meu Por isso que Deus. as orações são ouvidas. Quando que a oração é ouvida? Quando você tem esse termômetro no teu espírito. Você tem essa certeza, essa convicção que foi te dado, que é a fé. Então, professor, dentro dessa analogia aqui, pegando esse gancho, não faz sentido o espírito desacoplar da alma, senão você vai falar que o camarada vai ficar sem a consciência, se a consciência em Deus está no espírito. Exatamente. A consciência está no espírito.
Ela é um dos aspectos do Espírito. E a comunhão com Deus não é na alma, é pelo Espírito. Exatamente, mas o que ele quer fazer? Ele quer fazer essa comunhão com a alma também. Só que essa comunhão com a alma depende de mim. Se eu vou aceitar a palavra de Deus. Ah, não, Vanderlei, eu trouxe esse adendo aqui porque tem irmãos que acreditam que o Espírito desacopla da alma, o que não faz o menor sentido. Já que Tô você falando vai uma coisa afirmando que a importante. consciência desacopla da alma. Logo você perdeu sua consciência em Deus, seja lá para onde você for, de qualquer linha escatológica. Olha o problema que a gente arruma por causa de um texto mal interpretado. Mas vamos lá. E aí, o 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é Exato. fiel ou não é fiel? Exatamente. Aqui, ó, viu como vai trazendo clareza conforme a gente vai trazendo? Aqui está escrito numa sistemática. Um versículo responde o outro. E vai trazendo o entendimento. Olha que coisa tremenda. Mas, se eu quiser ainda, eu posso trazer outros textos que estão ligados a esses versículos, que vão trazer a coligação desses versículos. Então, por que eu tenho que guardar firme? Ele está falando para eles, guarde firme. Aonde vocês estão agora? Por quê? Porque essa promessa é fiel. Ele está orientando eles porque estão voltando para trás. Olha toda a orientação que Paulo traz. Mesmo você voltando para trás, nem aqueles sacrifícios eles te cobrem mais. Porque agora tudo foi consumado através do sacrifício na cruz, no Calvário, no Gólgota, no Monte das Caveiras, e foi introduzido na eternidade. Meu Pai do céu. 24. É considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Já está trazendo uma questão aqui que não tinha trazido ainda, até agora aqui, ô professor, que é a questão das boas obras. Exatamente, observe no amor. Por quê? Aí é que está um problema sério. As pessoas, elas estão criticando muito as denominações. Você não pode confundir denominação com a Igreja de Cristo. O porquê que nós precisamos estimular uns aos outros? Porque, veja bem, nós somos membros que, ligados uns aos outros, nós formamos o corpo de Cristo. Qual é a função do braço sem a mão? Qual é a função da mão sem os dedos? Qual é a função do braço sem o antebraço? Então nós precisamos entender, estar reunidos em um único propósito. Qual é este propósito? É o propósito pelo qual, unidos, nós conseguimos agora adquirir um movimento que é trazido pelo cabeça, que é Cristo. Quem faz essa função? O Espírito Santo de Deus. Para quê? Para o amor e para as boas obras. Por quê? Porque estas obras, elas vão dar condições que nós venhamos a receber esta herança. Herança que Cristo ele vem trazendo em todo o seu evangelho. Como? Pregando o evangelho do reino. Então observe que Paulo está falando de uma plenitude. Ele começa a tratar como uma plenitude, assim como ele vai tratar a carta aos Romanos, que é uma carta onde, eu vou dar um exemplo aí, Lutero ele levantou 95 teses somente a carta dos Romanos. Já pensou a riqueza dessa carta? Meu Deus O cara do céu. conseguiu levantar 95 teses. E ó, Martinho Lutero errou. Mas Martinho Lutero foi uma ferramenta usada pelo Eterno para trazer uma pré-reforma, onde Karen e os outros traz essa reforma segundo a própria vontade de Deus. Então, o que eu creio? Eu creio que Deus jamais, em todos os tempos, deixará sua palavra se perder. Ela se perdeu durante alguns períodos. Como? Nós precisamos entender, né? O povo, ele perdeu a característica, o professor Renato, do hebraico, dentro do cativeiro. Onde quem manteve somente a língua foi os doutores da lei. Então o que acontece? Por isso que eles introduziram também, e eles realizavam todos os discursos nas sinagogas, depois da reconstrução do templo, na língua pelo qual eles não entendiam mais. Como aconteceu isso também na igreja de Constantino. As missas, elas eram celebradas em latim. Então a palavra de Deus foi retirada da mão dos fiéis e foi introduzido agora o quê? Foi introduzido agora
as leis da igreja, do templo, da igreja de pedra, com a visão do quê? Ó, vocês têm que fazer o que a gente diz. Então, observe o senhor indo num culto, onde o pastor vai falar totalmente o inglês e o senhor não entende nada. Caramba. Então, nós precisamos entender as eras das trevas. Então, Deus nunca, o Eterno nunca, vai deixar a sua palavra se perder. Nunca. Aí Amém. a pessoa fala, mas esse livro ele foi adulterado, coisa e tal. Observe que a igreja mais antiga é a igreja egípcia. Etíope, desculpa, a igreja etíope, a igreja mais antiga, que conserva os seus 88 livros até os dias de hoje. Meu pai do céu. E aí ele termina o 24 falando da questão da obra, que até então ele não tinha falado nada, e falou de amor e obra. E aí no 25 ele vai dizer assim, professor: não deixando de nos reunir, como é de costume de alguns, pelo contrário, exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tá aí, ó. Qual o dia? Qual dia? Qual é esse grande dia? 1 Coríntios 3:13 e 2 Pedro 3:10. Exatamente, vai falar sobre o tribunal de Cristo, está falando sobre a segunda vinda dele. Está falando sobre a segunda vinda dele. Então observe, por que ele está trazendo toda uma exortação para eles. O que significa a palavra Hebreus? Vindo do outro lado das águas. Ou seja, do outro lado das águas, Abraão, ele era poligamista. Quando ele atravessa o rio Eufrates, ele se torna monoteísta. Por quê? Por isso que os povos que viram chamam ele de hebreu. Então o que é hebreu? Todos aqueles que vieram através das águas. E nós vamos ver toda essa trajetória, isso é muito importante. Então o verso 25, ele tá exortando a reunião do corpo. Por que a reunião do corpo? Eu não estou falando de denominação. Nós precisamos entender isso. E também não podemos criticar, porque todos serão julgados no tribunal de Cristo pelas obras praticadas. Nós não temos o poder de ficar julgando fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. Porque eles vão prestar contas no tribunal de Cristo. Por aquele que revelou tudo isso. Que é o próprio Cristo. Nesse tribunal bema, tribunal de fogo, onde as obras serão provadas através do fogo. Qual é esse fogo? O fogo de Deus. Não existe fogo distinto. Serão provados por este fogo. Onde estas obras, elas poderão passar, porque são obras dignas do Espírito de Deus, e também pode não passar por ser obras humanas, aquilo que eu realizei sem o Eterno. Nós estávamos falando de iniquidade, a iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus sem Deus. Então, é possível o ímpio cometer iniquidade? Não, o ímpio ele vai cometer impiedade. Então, a palavra iniquidade está relacionada àqueles que fazem parte, os membros que incorporam esse corpo. Nós estava falando, acabamos deixando para falar. A Bíblia diz que Heiléu Ben-Shahar, ele não foi expulso, não perdeu a sua habitação por ele ter cometido uma iniquidade. Mas a Bíblia vai falar do quê? De muitas iniquidades. Então observe que ele vinha cometendo muitas iniquidades, até chegar a maior. Qual que é? A maior ele fala assim, eu assentarei o meu trono. Ele nunca quis tomar o trono do Eterno. O texto bíblico não diz isso. Ele queria assentar o trono dele. Observe que o lugar mais alto que a Bíblia fala, e há referências na posição do tabernáculo, é o quê? O norte. E nós conseguimos enxergar isso também pela doutrina do Tizim Tizum. A expansão e a emanação. Para a criação do nada. Para que através do nada tudo fosse criado. Então observe que ele queria sentar o trono dele acima das estrelas. Ou seja, acima dos serafins. Ele nunca quis tomar esse trono. Por quê? Porque cometeu muitíssimas iniquidades. Não foi por uma. Por isso que a gente precisa ler o texto. Meu pai do céu. E aí, professor, vem o 26, que é o que eles usam para dizer que é perda de salvação. E você vê que até agora ele só trouxe a questão de obras ali no versículo 24, 25 agora ele está falando dessa reunião, né, desse ajuntamento, desse agrupamento. Ele está falando de exortando-se uns aos outros. E aí no 26 ele diz assim, pois se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. É simples, todo o texto respondeu.
Aqui está simples. Está simples. O próprio texto se explicou. Ainda que você faça algo que desagrade a Deus, não precisa mais você matar bodes, cabritos, ovelhas, pombinhas, rolinhas, porque o sacrifício de Cristo já foi introduzido na eternidade. O texto está dizendo ao contrário do que eles dizem, professor. Que eles dizem que o texto aqui está falando de perda de salvação, mas o texto não está falando sobre isso. Ele está falando de pecado, ele está falando da condição pelo qual, olha que coisa tremenda, ele está falando da condição pelo qual toda a humanidade estava. Ele tá trazendo novamente à tona que o quê? Que, ó, observe, já não resta sacrifício de touros, bode, graça e paz, pastora Damares. Deus abençoe, pastor Joel. Ele está trazendo claramente, de novo, a condição pelo qual eles viviam na sombra. O que ele está falando? O que ele está falando? Ele está falando que o sacrifício foi introduzido, acabou. Agora, como que eu vivo deliberadamente em pecado? Observe que a palavra é pecado. Já aconteceu através do sacrifício da cruz. Então eu recebi o conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? O conhecimento da verdade é que o sacrifício foi perfeito e o sacrifício trouxe uma mudança de destino para a minha vida e não tem o que possa mudar isso. Olha o verso C, a parte C. Já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. Ponto. Onde que está falando de vida eterna aqui? Meu pai do céu, professor. Pelo que um versículo isolado, ele traz uma má compreensão. Uma má compreensão. Agora, só que tem um problema, professor, o 27, porque eles usam os 26 e traz a questão do 27, porque ele diz assim, pelo contrário do quê? Pelo contrário do que eu estou dizendo até agora, pelo contrário do que está escrito no 26. Pelo contrário, resta uma expectativa terrível de juízo e um ardor de fogo que há de consumir os adversários. Quem são esses adversários aqui? Exatamente. Vamos ver aqui o que Hebreus 10:31 está falando aí. Aí, ó. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o que é cair nas mãos do Deus vivo? Todos vão cair na mão dele. Tanto os membros que incorporam o corpo, como também aqueles que não receberam esse sacrifício, ou seja, não estão entronizados como membros que incorporam esse corpo. Todos irão passar por um juízo. Uns passarão pelo tribunal de Cristo, pelas suas práticas, por aquilo que fizeram após esse sacrifício se tornar perfeito e dar condição de se tornar um membro, e aqueles também que não estão em Cristo. De uma forma ou de outra. Então, observe o que ele está falando. Ele está falando, o caminho é este. Apontando para o caminho. O caminho é este que vocês já estão. Não tem como voltar para trás. Não tem como realizar aquelas práticas novamente. Então, observe, vocês já passaram por estas águas. Vocês já vieram do outro lado das águas. Agora é uma jornada, é uma caminhada. Aonde expressa tudo isso? Expressa tudo isso na caminhada no deserto. A saída do povo do Egito, a caminhada no deserto, a entrada na terra de Canaã. Meu Deus do céu. Ô professor, temos uma questão aqui, a pergunta que não quer calar. A pessoa que peca deliberadamente é adversário de Cristo? Então, aí a gente precisa entender o que se tornar adversário. Porque, veja bem, se eu recebi essa vida eterna no meu espírito, mas eu sou imaturo, observe, existe se tornar adversário pela imaturidade, eu preciso entender o contexto. Pela minha imaturidade, eu me torno adversário? Sim. Por quê? Porque vai ter uma consequência para mim. Qual é essa consequência? As obras. Então, a gente precisa entender essa palavra adversário. Se tornar adversário pela minha imaturidade, observe isso, e se tornar um adversário porque eu sou um perseguidor. Observe, Paulo ele foi um adversário da igreja? Sim. Ele foi um adversário. E depois ele se tornou esta igreja e os outros adversários o perseguiram, o ultrajaram, o maltrataram. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, eu vou receber também. Agora, o que é se tornar um adversário? Eu posso me tornar um adversário com a minha imaturidade ou a minha
imaturidade espiritual, observe que isto é uma iniquidade. Vai ocorrer peso sobre isso? Vai ocorrer. Então eu preciso entender o que o contexto diz em relação à diversidade. Tudo aquilo que eu não faço, que é a vontade de Deus, é adverso, se torna adverso. Mas observe, esse fator dessa diversidade, por esta falta de maturidade, vai trazer um prejuízo para mim na minha vida eterna? Não. Vai trazer um prejuízo para mim no reino, as obras praticadas. Então eu preciso entender qual é esse termo, porque a palavra adversário, ela pode entrar em vários contextos aí, como os adversários do povo de Israel, né? Quem eram os adversários? Os filisteus. Eles eram adversários do povo de Israel. Então eu preciso entender esse contexto, que a adversibilidade, ela está relacionada com exatamente o termo que eu usei agora, entre essa se tornar um adversário de Israel. O que a palavra adversibilidade ela pode trazer? Existem adversários do Senhor dentro da igreja? Alguém com pensamento contrário. Exatamente. Por exemplo, o Senhor é perseguido dentro da própria igreja. Quando eu falo igreja, estou falando do templo. Meu Deus do céu. Fala aí. Eu já tive muitos. Olha que coisa terrível. Quem é o nosso adversário? O adversário da nossa alma. A Bíblia fala que ele é adversário da nossa alma. A Bíblia não fala que ele é adversário do nosso espírito. Matou a charada aí, professor. Hã? Matou a charada aí, professor. Ai, meu Deus, muito forte. Por que ele é adversário da nossa alma? Porque nossa alma quer uma coisa e ele quer outra. Exatamente. O espírito quer que ela seja transformada. Paulo vai dizer que o espírito é adversário da alma, que é essa luta, e o corpo se junta com a alma para lutar contra o espírito. Está escrito isso lá em Gálatas. Verdade, professor. Só que tem um problema, que o senhor usou muito bem aqui, a questão do contexto. Só que a carta ela não termina aqui no 27. Só que eu quero me ater aqui. Eu quero me ater um pouquinho ainda aqui no versículo 27, professor, a questão do ardor de fogo. Por que os crentes acham que tudo que é fogo é perda de salvação, professor? Aonde nasceu essa cultura de que fogo é juízo eterno, é perda de salvação, é inferno, é lago de fé, é tudo uma coisa só? Por que o crente pensa assim? Então, a gente precisa entender que todo fogo é da parte de Deus, até o fogo do lago de fogo. O fogo do inferno é de Deus, professor? Claro, é o fogo de Deus. Por que faz mal? Faz mal para quem não tem o fogo do Espírito. Porque o senhor vai ver lá no rio, naquele rio de fogo. Observe. Pessoas transformadas, cantando e se alegrando. Por quê? Porque aquele fogo ele só pode fazer mal para quem não tem esse fogo. Observe isso. Esse fogo só pode fazer mal para quem não tem esse fogo. Por que a Bíblia diz que a terra e os céus passarão por este fogo? Assim como o Senhor passou por esse fogo, assim como eu passei por esse fogo também. Então nós precisamos entender que o lago de fogo, o fogo de Deus, ele faz mal para o ímpio, porque o ímpio não tem esse fogo. Claro que poderia morrer. O irmão fez uma pergunta legal. O sacerdote poderia morrer através do fogo de Deus? Aí é engraçado, porque os filhos de Arão, eles não morreram pelo fogo do fogo de Deus. Eles morreram pelo fogo que eles pegaram fora do altar de bronze. Porque era acendido o altar de incenso com o fogo do altar de bronze. Eles trouxeram fogo estranho. Então observe a palavra, fogo estranho. E eles foram consumidos por esse fogo estranho, não pelo fogo de Deus. Você é louco. O fogo estranho matou os filhos de Arão e o fogo estranho está matando os crentes até hoje na igreja, com o fogo estranho. Então, porque observe que o fogo do altar de holocausto, ele tipifica o fogo de Deus. Então, o altar de incenso, ele só poderia ser aceso pelo fogo do altar. Olha como uma coisa traz a outra. Então, o que acontece? Eles foram pegar fogo de outro lugar. O que aconteceu? Não é o fogo de Deus. Então, o que Deus ele fez? O próprio fogo que eles acenderam o incenso, consumiram eles. Meu Deus do céu. Aí ele... Sim, o irmão Vanderlei, sim, claro. Exatamente isso.
É por isso que eu falo, até o sumo sacerdote, quando ele ia apresentar o sacrifício no Santo dos Santos, ele era amarrado pela sua cintura. Ele era amarrado na sua cintura, porque ele falou, bom, eu vou apresentar o meu, né? Para depois apresentar o do povo. Se porventura, na hora que eu apresentar o meu, eu for afetado por esse fogo, vocês me puxam para fora, porque já era. Meu Deus do céu. Aí o 28 ele vai dizer assim, professor. Continua, né? O 27, eu vou ler o 27 e o 28 para dar o contexto. Ó. Pelo contrário, resta uma expectativa terrível de juízo e ardor de fogo que há de consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Eu vou ler o 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e considerou comum o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? E é uma pergunta. É uma pergunta. Vamos lá, Então, professor. vê como os versículos vai se respondendo aí. O que ele está falando lá em relação à lei de Moisés? Olha lá, ele está falando sobre a lei de Moisés. O que acontecia? Quem tiver rejeitado a lei, né, o delito de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Exatamente. Observe que a lei, ela expunha o teu pecado. E você era julgado por esta lei, julgado de morte. Mas aí é que tá. A lei do Espírito, ela te julga de morte? Não, ela te livrou da morte para a vida. Mas não quer dizer que a lei do Espírito não vai trazer um juízo sobre a sua vida. Juízo de disciplina sobre a sua vida. Meu Deus do céu. E aqui eu já vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa muito mais forte. Pergunta para eles se aquele povo que na peregrinação, que não entraram em Canaã, os seus 40 anos que peregrinaram até morrer, o povo de 21 anos para cima, eles foram para o inferno. Meu Deus do céu. Porque aquela morte é uma disciplina. Nós podemos ver essa morte como disciplina, podemos ver a morte de Acabe como uma disciplina, nós podemos ver a morte de Ananias e Safira como uma disciplina, porque há alguns de dizer que Ananias e Safira não eram cristãos, né? Que é um absurdo, né? Um absurdo. Então, é aí que está o problema. Então, olha só a disciplina. Qual a disciplina mais grave nesse corpo? É a morte. E doença é uma disciplina de Deus? Claro. Dentre muitas outras coisas. Meu Deus do céu. Olha lá, considerou como um sangue da aliança. Por quê? Eles consideram comum. Porque eles estão querendo voltar para trás. Então Paulo vem trazendo toda essa explicação no capítulo 10 todo, ele vem trazendo todo esse alerta, todo esse discernimento aí, para que eles não entrem nessa condição. Porque eles não precisam mais disso. Isso não tem mais valor. Isso não tem mais efeito. Nem, muito menos, nunca teve o efeito de aperfeiçoamento, e agora não tem muito menos o efeito de pelo menos cobrir, porque é uma sombra, gente. Põe isso na cabeça, é uma sombra. Sombra por quê? Porque tudo já foi realizado através do sacrifício da cruz. Meu Deus. Aí o 29, professor, dando enfatizado, ele diz assim: de quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e considerou comum o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Ele está falando de algo que está voltando para trás. Olha o 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha lá a palavra. O Senhor julgará o seu povo. De que forma? Como que ele vai julgar o povo dele? Na pessoa de Cristo. Quem vai julgar? É Cristo. É Cristo. Aonde será esse julgamento? No tribunal de Cristo. Julgamento de quê? De perco ou não de vida eterna? Não. Das obras que eu realizei caminhando na vida eterna. Já recebi a vida eterna, agora eu estou caminhando. Maturidade, transformação, metanoia, as obras que eu pratiquei. Será queimada nesse juízo, juízo do fogo. Observe que o fogo ele é apresentado em todos os lugares. Então, ó, responde fácil. Olha lá, e ele vai falar: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque quando se vê isso aqui, terrível coisa cair nas mãos de Deus vivo, as pessoas acham que é só para os ímpios. Mas isso aqui está relacionado com o cristão também, com o crente também, para você poder entender. Por quê? Porque vai cair de qualquer forma.
E suas obras serão julgadas. Precisa se entender isso daí. Observe, a Bíblia vai dizer que o julgamento, ele se inicia, começa pela casa de Deus. Da casa de Deus. Perfeito. Não existe julgamento fora da casa de Deus. Existe condenação, não julgamento. Julgamento de condenação. Ou seja, juízo de condenação. O juízo aqui se inicia para os que são da casa de Deus, os membros que incorporam o corpo onde Cristo é o cabeça, a igreja. O julgamento do quê? De maturidade ou não. De recompensa de reino ou perca de recompensa, perca de reino. Meu Brasil. 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande luta e sofrimentos. O irmão Vanderlei perguntou se tinha uma coligação com Hebreus 6. Você observa muitas coisas aqui ligadas assim, principalmente essa questão do serdes iluminados. Eu vejo aqui, Exatamente, professor, essa questão de trazer o povo daquele tempo para Cristo, voltar com eles para o sangue de Cristo, enfatizando a eficácia do sangue de Cristo e não para as práticas judaizantes. E hoje, nos dias de hoje, tem irmãos cristãos que estão trazendo a lei à tona, professor. Isso aí é preocupante. Esses irmãos não leram Gálatas, esses irmãos não leram essa questão de Hebreus, aonde os irmãos estavam voltando para práticas judaizantes e trazendo essas práticas judaizantes para o século XXI. Eu não entendo isso daí, professor. E exatamente é isso aqui que está acontecendo aqui. Ó. Observe isso daqui. Esse alerta para Hebreus não está relacionado só com judeus, tá? Porque se a palavra Hebreus, ela significa vindo do outro lado das águas, ela está falando para todo o povo. É um alerta para os membros que incorporam o corpo. Observe que os sacrifícios da antiga aliança, eles agora, vou repetir agora, eles não têm nem o poder mais de cobrir. Porque o sacrifício perfeito, ele foi realizado para cobrir e para aperfeiçoar. Ele foi perfeito. Perfeito em que tempo? Por toda a eternidade. Então é isso. Então toda exortação, ele vem trazendo toda uma exortação em toda esta carta. Ele envia esta carta em secreto. Por quê? Olha como começa o verso 1 lá do capítulo 1. É Deus orientando Paulo orientar eles. Observe, por isso que não tem título, não tem autor a carta, não está sendo exposto o autor, está sendo exposto o Espírito de Deus. Isso é muito forte, hein? Olha lá, ele vai expor o quê? A superioridade de Cristo. Olha lá. Havendo Deus, olha como começa a carta, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ó, nós precisamos atentar a isso. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Verso 3 aí, ó. Sendo ele o resplendor da sua glória e a imagem impressa da sua substância, bem como sustentando e carregando todas as coisas, por onde? Pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí ele vai trazer toda a exortação àqueles que estavam vivendo, ou seja, estava sendo introduzido, nós vamos ver isso, novamente as práticas judaizantes dentro do corpo, dentro da igreja. Igreja não é placa. Ele está falando da igreja como membros que incorporam o corpo, onde eles estavam se reunindo, congregando, estavam sendo introduzidos as velhas práticas novamente, estava contaminando o povo, porque essas práticas elas conseguem contaminar aqueles que ainda não são maduros na fé. Meu Deus do céu. Ou seja, está impregnado ainda, o professor Renato. Está impregnado ainda onde? Não no espírito. Está impregnado na mente, na alma. Os sentimentos, as emoções. Está impregnado ali. Aí por quê? Quando ocorre a imaturidade, há o quê? A dúvida. A dúvida acontece aonde? No espírito? Não, acontece na alma, na mente. Você tem que entender uma coisa, meus irmãos. Satanás, ele sempre vai soprar aos teus ouvidos. Sempre na primeira pessoa. Para quê? Para que você pense que esses pensamentos eles estão vindo de você, mas são pensamentos dele. Então nós precisamos entender isso. A imaturidade fez com que muitas pessoas voltassem para outras religiões afros, que eu não vou citar o nome aqui. Eu conheço pastores que são ateus hoje, eu conheço pastores que estão nas religiões afro hoje. Por quê? Pela sua falta, e ó, eu não vou nem falar que não é devido
a ter sido salvo no Espírito, ter recebido a vida eterna no Espírito. Há fatores de pessoas que não foram salvas no Espírito e há fatores de pessoas, pela sua imaturidade espiritual, de ter regressado. Observe, mas aí existe uma coisa muito fantástica. Todos aqueles que receberam vida no Espírito, e aconteceu isso com eles, você pode ter certeza de uma coisa: eles vão retornar para a essência daquilo pelo qual eles foram chamados. E eu já vi isso também. Então, há dois fatores que precisam ser entendidos. Aqueles que nunca receberam, como a própria palavra vai dizer, João vai dizer, estavam no meio de nós, mas não faziam parte de nós. E também existe aqueles que se decepcionaram, foram ultrajados, foram maltratados, e pela sua imaturidade, pela sua inconstância, voltaram atrás. Mas observe, Jesus ele deixou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pega a sua herança e vai embora. Mas ó, observe que um dia, um belo dia, quando ele perde tudo, vai ter uma palavra que diz assim: e caindo ele em si. Observe, essa palavra, caindo ele em si. Você acha que é um agir dele próprio ou foi um agir do próprio Espírito de Deus? Então nós precisamos entender isso. O trouxe de volta, mas olha só a humildade. A humildade, por quê? Foi abatido. Para que haja humildade, quando eu estou me orgulhando, eu preciso ser abatido para mim reconhecer a minha humildade. E isso em vários fatores. Isso é uma disciplina de Deus. Como que ele foi abatido? Quando ele perde tudo. Então, olha o reconhecimento. Voltarei à casa do meu pai. Mas olha só como ele foi abatido. Não na posição que eu era, mas eu voltarei na casa do meu pai. Por quê? Porque na casa do meu pai tem trabalho. Na minha casa do meu pai tem repouso. Na casa do meu pai tem alimento. Então voltarei como um jornaleiro, como um trabalhador. Mas ele é recebido como um trabalhador? Então, isto é uma parábola que vai trazer um grande entendimento para todos aqueles que receberam vida no seu espírito. Nós não podemos julgar ninguém, falar aquele cara lá era pastor, hoje ele está em tal lugar, olha lá, você está vendo? Você não sabe, meu irmão, porque a salvação ela ocorre pessoalmente, mas a salvação ela atinge a sua completude quando nós se unimos. Olha que coisa tremenda. A salvação, o início da salvação, ela ocorre pessoalmente, mas a salvação completa de Deus, ela ocorre como? Na sua totalidade. Por quê? Porque a maturidade vai fazer eu entender o quê? Que eu não posso viver desligado do corpo. Observe que eu estou falando de maturidade. Então, se eu sou salvo no espírito, se eu sou salvo na alma, o que eu entendi? Olha, para o entendimento, para a maturidade, eu entendi que literalmente eu preciso do professor Renato, eu preciso do irmão Michel, eu preciso dos irmãos, porque nós somos membros que incorporamos esse Cristo. E nessa maturidade nós conseguimos ter movimentos. Qual o movimento do dedo? Qual o movimento da mão? Qual o movimento do braço? Qual o movimento do olho? Qual o movimento... Então nós precisamos entender isso, essa unidade. E esse ponto de entendimento, ele vai ser entendido quando a igreja se tornar uma igreja gloriosa. Amém. Então observe os fatores da salvação completa de Deus. Eu não estou falando de salvação somente no espírito, na alma e no corpo. Eu estou falando de uma salvação completa, tornando uma igreja primitiva agora em uma igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja completa, glorificada no eterno. Perfeito. E aí ele vai dizer assim no final do 32, iluminados, suportastes grandes lutas e sofrimentos. E no versículo 33, vai enfatizar. Por um lado, ele vai dizer como que vai ser esse suporte, como suportar isso daí e lutas e sofrimentos. Por um lado, exposto em espetáculo com insultos e aflições. Por outro lado, vos tornastes participantes com os que foram tratados da mesma maneira. Aí, ó. Então, será que... Observe que coisa tremenda. Há muitos que o quê? Claro que quando a gente adquire uma maturidade espiritual, a gente vai ser ultrajado, vai ser humilhado, vai ser perseguido. Durante esses 30 anos aí aconteceu muita coisa na nossa vida. Mas o que nos mantém firmes em relação a isso? É essa maturidade, é esse entendimento, é essa revelação do Espírito de Deus, é essa constância. Entendendo que se ele passou, que se todos aqueles que o seguiram passaram, eu também irei passar. Então, só que aí tem um ponto-chave, viu, professor Renato? Por que muitos, não sei se o senhor já viu algumas pessoas dizendo assim, pô, eu não vou mais lá na congregação, não.
Ah, mas por que, irmão? Ah, porque falaram para mim que se eu fosse ia acontecer isso e não aconteceu nada. O que é um evangelismo? O evangelismo não é para levar a pessoa a uma denominação, era para apresentar aquele pelo qual é o salvador da nossa vida. Aí o que não, vai lá porque você está enfrentando esse problema, vai mudar. Aí a pessoa vai e não muda, a pessoa se decepciona. Então são vários fatores. Por isso é necessário esta palavra, ela ser introduzida na nossa mente, no nosso núcleo, no núcleo da alma, que é o quê? A mente. Então Paulo ele traz toda uma exortação para este povo. Um povo que o quê? Que devido às suas aflições, às suas lutas, às dificuldades, às perseguições, às mortes, um povo que queria voltar para sua velha prática. Por quê? Porque a lei de Roma ela permitia que eles, dentro da sua cultura, sua religião, eles oferecessem todos esses sacrifícios aí, olha só, tranquilamente, Roma permitia isso. Mas o que aconteceu com o movimento cristão? Entendeu? Na realidade, houve uma libertação espiritual. Aconteceu a libertação que ocorre lá, ô professor Renato, é interessante quando a gente vai falar sobre isso, que as pessoas não entendem que houve uma libertação, houve uma vitória sobre os principados, as potestades e os domínios. Tanto que o que acontece com o imperador Constantino? Ele fala, pô, eu tô matando todo mundo, tô matando pra caramba, mas eu não tô obtendo resultado, então o que eu vou fazer? Eu vou me aliar a eles, entre aspas. Aí ocorre a morte do mártir, que o próprio Cristo vai trazer o testemunho dele nas cartas de Apocalipse, capítulo de número 3. Entendeu? Aconteceu isso com Daniel. O que aconteceu com Daniel? Observe que primeiro acontece um cativeiro espiritual para se manifestar no mundo físico e se tornar um cativeiro físico. Observe que para ser passado ali, Gabriel para passar ali, há uma guerra, uma contenda, para trazer uma resposta, uma revelação. E a mesma coisa acontece em todos os sentidos. Perseguições espirituais, cativeiros espirituais. A Bíblia é bem clara em relação a isso aqui. Né? Então nós precisamos entender tudo isso. Agora existe o cativeiro espiritual, a prisão da mente também. E o que ocorre muitas das vezes? A prisão da mente. A mente se torna cativa. Por quê? Se a minha mente se tornar cativa para a minha não maturidade espiritual, o que vai acontecer, professor? Então, se Heilau Ben Shahar, Satanás, ele não pode tomar mais a minha alma, ele não tem o meu espírito, mas ele pode fazer o quê? Ele pode, sim, dominar a minha alma, cativar a minha alma. Com o quê? Com ideias, pensamentos próprios, a maneira pelo qual eu quero viver, e não aquilo que a palavra de Deus me traz para me viver. Então isso estava acontecendo lá, com aqueles judeus convertidos, né? Meu Deus. E o 34, ele vai ser pior ainda, porque o 34 ele vai dizer assim, pois não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria ser despojado, e ser despojado aqui é ser roubado, saqueado, tomado os seus bens, dos vossos bens, sabendo que vós mesmo possuis patrimônio superior e permanente. Onde nem o ladrão nem a traça pode corroer e nem o ladrão pode roubar. Olha que coisa interessante, não sei se o senhor já viu isso, mas eu já me senti assim, até comentei com a minha esposa antes. Você está vendo, esse mundo é um mundo de ilusão. As pessoas buscam tantas conquistas, não entendendo que quando elas partirem desta vida para outra, tudo ficará para trás. É como se fosse literalmente um mundo ilusório, um mundo de ilusão, onde todo mundo vive para conquistar as coisas. Olha que coisa tremenda, não quer dizer que a gente não tem que conquistar, mas a gente tem que entender essa conquista e a forma pelo qual nós vamos tratar a conquista, que vamos viver esta conquista. Qual o objetivo dessa conquista? Então isso é muito forte, muito poderoso, e Jesus vai trazer à tona isso daí, quando ele vai falar dos lírios do campo, quando ele vai falar dos passarinhos, orientando Pedro, que tinha essa preocupação no seu coração por ter largado tudo para agora seguir. Qual vai ser a minha recompensa? O que vai acontecer comigo? Como que a minha esposa vai comer? Porque ele tinha uma esposa e com certeza tinha filhos. Como que vai ser se eu abandonei todo o meu trabalho? Perfeito. E observa que ele começa a mencionar a questão das obras ali no versículo 24, 23, 24, não é isso? Boas obras, é. E olha o 35, você ouviu o 35? Então, por isso que eu tô falando. E aí ele vem trazendo a questão das obras, ele traz a questão do pecado, ó, se vocês fizerem aquilo que não agrada a Deus, tal, ele traz toda uma compreensão e ele fala assim, ó, vocês vão receber aflições, alguns estão sendo encarcerados, não tenha medo. E aí no 35 vai ser disruptivo, porque ele vai dizer assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança,
que tem uma grande recompensa. Ó aqui, ó o galardão chegando aqui. Ó o que ele está querendo dizer. Vai sofrer aflições, vão ser encarcerados, vão sofrer perseguições, tem essa questão Perdas. também do sofrimento, só que tem a recompensa. E no 34 ele já começou aqui falando do patrimônio superior e permanente. Pode enfatizar aí, professor. Vixe, é muito forte. Ele fala também o quê? A perca de bens. Ele vai falar sobre a perca de bens também. Olha que coisa tremenda. Paulo, ele está citando aqui o que o próprio Senhor Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos quando estava discipulando eles lá. Observe, a preocupação pelas percas. Mas ele fala o quê? Ó, ajunteis tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem pode, nem o ladrão pode o quê? A traça não pode roer, o ferrugem não pode trazer o ferrugem, e o ladrão não pode roubar esse bem. Mas olha que coisa interessante, ele fala ladrão, né? Isso aí é muito forte também. Mas o ladrão, ele pode, sim, roubar a tua alma. Através da sua não maturidade. E através desse roubo, deste assalto, trazendo aos teus olhos. Olha só, os olhos, eles é o quê? Ele é a característica para atingir a minha alma. Ele é o espelho da alma. Então observe. Ele pode trazer o quê? Essa imaturidade através das conquistas. Observe que eu vou voltar a dizer. As conquistas são de Deus. Mas para que eu vou conquistar? Qual o objetivo da minha conquista? Porque se eu sou um membro corporativo do corpo, eu tenho que conquistar para um objetivo maior. Qual é esse objetivo maior? O reino em movimento. E isso a gente não pode tirar do foco. Então, o reino movimentado. E o reino é movimentado na terra como? Sem condições? Então nós precisamos entender isso. As conquistas são de Deus. Nós temos que conquistar. Mas nós temos um objetivo maior através dessa maturidade espiritual aí. Isso é muito importante. Então essa recompensa, ele está falando disso. Aqui vocês vão sofrer aflição, vão perder bens, vão sofrer toda sorte de perseguição, mas existe uma recompensa por isso. E aonde é dado essa recompensa, não tem como perder. Meu Deus do céu. Olha o 36 aqui, professor. Pois tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. A promessa aqui é salvação, professor? Claro que não, é a promessa de uma recompensa Do capítulo no 30, mundo do do versículo porvir. 35 e 34. Sim, o mundo do porvir. Qual é a era do porvir? O reino milenar. As Então, promessas pelo qual. Pode perseverar falar. até o fim, então não é salvação, professor, do ser? Não, Salvação. perseverar na maturidade, perseverar na palavra de Deus, perseverar em tudo aquilo pelo qual um filho herda do seu pai. Então essa perseverança está relacionada com essa maturidade, que eu adquiro essa maturidade, e eu mantenho essa maturidade, perseverando e sabendo que eu estou lidando com o inimigo da minha alma. Observe só, o nosso inimigo não é as pessoas, mas é aquilo que usa as pessoas. Então, não tem nada a ver com vida eterna, impossível, porque a palavra diz, eu recebi vida eterna no meu espírito. Não é uma vida que se perde, é uma vida que é eterna, ponto. Mas o texto aqui está falando dessa recompensa que está relacionada a reino, está relacionado à recompensa, à herança que agora eu tenho por eu ter me tornado um filho. Cordeiro com Cristo e herdeiro do Pai. Meu Deus do céu. E o versículo 37 ele vai dizer assim: pois ainda em bem pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Então eles acreditavam muito seriamente numa breve volta de Jesus Cristo, hein, professor? Sim, porque foi feito. Imagine logo o autor, que eu digo que com certeza é Paulo. Logo, este autor, ele tendo uma revelação, ou seja, uma conversão com o próprio Cristo glorificado, e a própria Bíblia vai dizer que ele foi aos céus e ao paraíso e viu coisas inefáveis. Ou seja, ele foi proibido de expor muitas coisas, mas o que ele viu fez com que ele, isso é muito importante, a revelação pelo qual ele teve esse arrebatamento de espírito, aquilo que ele viu coisas inefáveis, fez com que ele ultrajasse o seu próprio corpo, meu. Poxa, o cara foi chicoteado, o cara foi preso, o cara foi... Ó, você imagine, e mesmo assim, Paulo temia, meu. Isso é muito poderoso. Paulo, ele temia, ele vai falar sobre a corrida lá, sobre a corrida, ele temia o quê? Ele ainda temia perder essa recompensa, que ele achava que ele tinha feito pouco. Mas quando ele é levado para ser oferecido como holocausto,
por esse sacrifício, aí o que ele vai falar? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ele fala, agora eu tenho certeza que eu vou herdar tudo aquilo, porque ele é morto ali. Ele é é realizado o holocausto ali. Ele morre por ele. Então ele tem a certeza agora. Ele fala, agora eu tenho essa certeza, que eu tomei posse desta herança. Meu Deus, Beleza. muito forte. E aí ele vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, minha alma não se agrada. Aí, ó. Porque eles acreditam que retroceder da fé, ele está falando retroceder de uma fé de maturidade, de metanoia, de metamorfose. Ele está falando de uma fé subjetiva, não de uma fé objetiva, porque a fé objetiva é uma fé em algo, aquilo que é Cristo, que me deu essa vida eterna. Mas o que é agora o meu justo viverá pela fé? Viva por esta fé, viva porque o que a palavra de Deus diz, viva para essa transformação, essa metamorfose na sua alma, que é poderosa para salvá-la. Meu Não Deus. retroceda, não realize sacrifícios. Não realize sacrifícios, porque esses sacrifícios, volto a dizer, não tem mais efeito nem para cobrir. Meu, é muito poderoso isso aqui. Muito A poderoso. gente vai lendo, vai descortinando. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a ruína, mas dos que têm fé para a preservação da alma. Olha aí. E aí se entende aqui preservação da alma como perda de salvação. Não, preservação da alma está relacionado com essa maturidade. Não, você é maduro, mas permaneça maduro. E como que eu permaneço maduro? Tem como eu me tornar imaturo sendo maduro? Claro que tem, porque isso daqui é diário. Observe que eu sou cheio do Espírito diariamente. Nós precisamos entender isso. Ser cheio do Espírito está relacionado dia a dia. Eu posso ser cheio do meu Espírito, como eu posso ser cheio da minha alma. Mas aí já é uma outra relação. O que aconteceu com Adão? Ele morre no Espírito e ganha vida na alma. Mas qual a vida? A vida dele fazer o que ele quer, não o que o Eterno quer. Então é isso que a gente precisa entender. A vida da alma, ela traz uma perca de recompensa. Ganhar vida na alma está relacionado a Deus. Eu não preciso do Senhor, pode deixar que agora eu faço do meu jeito. Foi a resposta que Adão enviou para o Eterno quando ele desobedece. Porque lhe faltava alguma coisa? Ele estava introduzido na casa de Deus, na mesa de Deus, comendo da provisão de Deus. Aí quando ele come, ele desobedece a Deus, é como se ele mandasse uma mensagem para o Eterno. Ó, não, eu não preciso mais do Senhor, pode deixar que agora eu me viro sozinho. Aí o que o Eterno fez? Então sai do jardim e agora você vai comer como? Através do teu suor. Você vai ter que cultivar a terra para a terra te dar o teu retorno. Porque você não entendeu, você não fez jus, que eu te supri em toda a minha casa. Meu Pai do céu. Falar do Éden é uma riqueza muito grande. Muito, muito grande. Nós vamos trazer uma aula qualquer dia aí só sobre o Éden, só, para poder a gente discorrer. E rapidinho aí a gente discorreu o assunto de Hebreus 10, e nós vimos aqui que não se trata de uma perda de salvação, muito pelo contrário, existe uma promessa de galardões, de recompensa pelo aquilo que a gente faz e pelas obras. O Michel subiu aí, não sei se o Michel tá podendo falar. Fala, Michel, alguma coisa, meu irmão? Pelo amor de Deus. E eu vou ter que encerrar aqui, que eu vou ter que almoçar, cara. Vou almoçar agora. Se der mais tarde, eu abro outra live. A pergunta Fala, Michel. que eu ia falar para o pastor Edson era sobre os dois altares, né? Porque as pessoas confundem muito os dois altares e não sabem a simbologia, principalmente quando vai apontar ali Apocalipse, né? As pessoas temam em confundir os dois altares, o altar de ouro e o altar de holocausto. Eu queria que ele fosse bem breve, só para, como você está terminando aí, não vou segurar você, não. Paz, pastor. Paz. Você pode ver, ô irmão Michel, graça e paz, querido. Você pode ver que Paulo vai trazer esse exemplo muito grande aí, ó. Nós passamos por ele. Ele está trazendo uma ênfase aqui muitíssimo importante entre o santo e o lugar santo dos santos. Ele tá trazendo, assim, uma revelação de que o lugar santo, aqui, nesse contexto bíblico, que o lugar santo representa a antiga aliança. E o lugar santo dos santos, ele representa a nova aliança. Assim como nós citamos também os filhos de Arão, né? Olha só como uma coisa, ela tem que trazer sentido para outra coisa. O fogo do altar do incenso, ele era aceso no altar de bronze. Então olha a ligação desse fogo. O fogo era aceso para o sacrifício
né? Era feito o sacrifício queimado na churrasqueira do sacrifício, mas aquele fogo era o fogo que acendia o altar de incenso. Como dentre outras aí, analogias aí também em relação ao que representa o tabernáculo, ao que representa o templo, né? Essas divisões aí. Perfeito. Traz um estudo aí, Michel, qualquer dia aí, com o professor aí, sobre esses dois altares. Porque o pastor Edson tá correndo demais esses últimos dias aí. Não, eu peguei, Mas peguei ele hoje. Eu peguei ele, pô. Você consegue pegar ele também. Mas eu creio nesse. Ele tá ocupado demais. Final de semana aqui é foda. Eu creio nessa analogia que o Michel traz aí. Isso tem fundamento bíblico, tá? Tem fundamento bíblico. É por isso que eu falo pro Renato, que uma coisa liga a outra. Quando o Renato quis me apertar ali no altar de holocausto e o altar de ouro, que um está no trono, o outro é na terra, é o que o pastor Edson falou. Um está no átrio, que representa a terra, e o outro está no santo do santo. Então, assim, a gente entender que o altar de incenso recebe não os santos, mas as orações. É o que eu falo pro pessoal. Mas o pessoal é teimoso aí, e aí tudo bem. Mas quando eu falo para eles que o sacrifício aponta para Cristo, e o altar de ouro não tem nada de sacrifício, pelo contrário, ele recebe as orações. É tanto que quando a gente pega as ervas ali, as substâncias que eram feito o incenso, se você pegar, todas elas vai refletir ao que os santos faziam. Então aquilo era aroma suave à presença de Deus. Então quando a gente contextualiza o tabernáculo, vai ter revelações profundas para entender outras cocitas más. Então essas cocitas más vão trazer todo um entendimento e a ligação de textos complicados que a gente hoje não entende e fala, não, mas isso aqui não pode, porque está lá no trono. Mas aí você tem que saber a sombra que ele representa, né? Aí depois vamos ver isso aí, né? Aí, não, beleza, então. Obrigado aí pela participação. Obrigado, professor Fernandes, pela participação. Eu não sei se eu vou conseguir abrir outra live hoje. Hoje eu tenho que ir para a igreja também. Mas se caso eu não for, eu consigo abrir sim. Deus abençoe sua vida. Lembrando, a live vai ficar disponível lá no YouTube, lá. Depois eu posto lá no grupo lá. Beleza. Muito obrigado aí, professor Renato. Foi muito bom. Porque você vê que coisa legal. A gente vai trazendo luz, versículo por versículo. É uma coisa tremenda. Por isso que eu admiro muito o mestre, professor pastor Ronaldo Borges. Toda a imersão que ele faz versículo por versículo, sabe? Então o quê? Descortina muito. O Espírito de Deus trabalha muito, né? Ele constrói muito essa relação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, viu, Michel? Deus te abençoe muito. Te amo em Cristo. Na hora que você for fazer aí, a gente se programa aí pra gente tá junto aí, pra fazer uma construção aí em relação a isso daí, que eu também creio muito nisso, Michel, eu creio nisso, tá bom? Que Deus te abençoe muito, um bom domingo, fica na paz. Amém. O Michel não sabe, mas eu também creio nisso, eu aperto ele de sacanagem, mas eu creio. Tanto é, Michel, que tem crente que vai ficar no santo só, não vai chegar no santíssimo. Mas na hora de votar lá na enquete, você colocou outro. Mas eu coloquei outro dentro de uma outra perspectiva, porque como a pergunta ela era direta, eu quis abranger um pouco. E aquele outro meu, eu tenho que trazer uma construção para me dizer para os irmãos o que eu acredito naquilo ali. Por isso que eu trouxe outro. Outros o que eu quis dizer? Outro entendimento em cima do que os irmãos acreditam. Eu, na verdade, a maneira que eu acredito, Michel, é pegar a sua mãozinha e pegar a mão do Felipe e juntar vocês dois. Eu creio um pouco em um pouco no outro, trazendo uma questão. Por quê? Porque a gente precisa primeiro discutir a definição da palavra. O conceito de céu, o conceito que os irmãos têm de céu é diferente do meu conceito de céu. Você tá entendendo? E aí, se eu for olhar na perspectiva da maneira que vocês acreditam que é céu, aí eu fico entre os dois. Mas quando eu trago na minha concepção de céu, aí eu vou entender o que é o céu e o que é Hades, né? Então você fez uma colocação perfeita aí. Por quê? Porque quando eu entendo que o céu não é um ambiente, mas é um mundo espiritual que está ao nosso lado, nós vamos conseguir entender mais, vamos conseguir entender mais essa colocação do que é o santuário. Porque observe que o lugar santo dos santos era um lugar eterno. Então dá para entender melhor. E aí, quando você entende que o céu é uma verdade paralela com o nosso mundo, e o que o nosso mundo é a terceira dimensão e o céu representa a quarta dimensão, nós vamos mexer com muita coisa aí, vamos ter que desconstruir e reconstruir. Então, por isso que às vezes eu sacaneio olhando mais para um lado, para o outro, mas aí depois nós toca sobre esse assunto aí. Mas então, isso... o ponto que eu levo, Renato, é quando a pessoa fala
que aqueles que morreram vão estar exatamente no trono, porque o terceiro céu ele faz parte da dimensão do trono de Deus. Então, quando a gente leva os mortos para lá, essa é que é a questão. Não é, Aí não que é tá o problema. a gente O entender que terceiro o céu. paraíso. Aí que tá o problema. O terceiro céu realmente representa isso que você está falando mesmo? Para você representa, mas será que para mim representa? É uma pergunta que eu vou deixar aí, tá bom? Não, aí é o baseio nas escrituras. Vamos pro. Não, mas é baseado nas escrituras também. A gente tira os outros entendimentos e a gente pode se aprofundar. Mas outra hora a gente discute sobre isso aí. Traga lá o estudo sobre os altares, que não é indiferente, e depois a gente vem construindo uma outra visão. É porque não dá para discutir isso aí sobre Zap. Mas fica aí a dica aí, uma coisa para a gente se refletir. Beleza? Deixa eu ir lá que já me chamaram para almoçar aqui, o povo vai ficar bravo comigo. Beleza? Obrigado, tchau. Bom dia, bom domingo a todos aí. Um excelente domingo a todos aí, professor. Obrigado.